Olá a todos vocês da vigília, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco mais da minha história e aquilo que Deus tem feito pela minha família. Aqueles que viram meu testemunho na vigília há alguns meses atrás, eu falei que estava grávida e como vocês podem ver eu estou aqui com o meu filho nos braços, meu pequeno Lucas. E eu quero contar para vocês como foi esses últimos meses da gente. A gravidez não foi algo fácil, senti muitas dores, principalmente a partir do 4º mês. E os médicos achavam que era por causa da endometriose, que alguns tecidos de cicatrização estavam causando dores, chamadas dores de crescimento do útero. E à medida que o tempo ia passando e avançando, as dores só aumentavam, não diminuíam, para chegar a um ponto de que algumas vezes eu não conseguia caminhar, meu esposo tinha que me carregar. E um dia eu tava, se eu não me engano, foi já no final de outubro, eu fui para o obstetra e ao chegar lá ele viu a quantidade de dor que eu estava, ele mandou que imediatamente eu fosse para emergência. Ele disse que alguma coisa estava errada, que aquela dor estava além do normal. E quando chegou lá, dentre os exames que nós fizemos, a gente descobriu que eu estava com hidronefrose. Hidronefrose é quando os rins não conseguem filtrar totalmente a urina que passa por eles e tem alguma coisa que começa a obstruir os ductos e ele vai inchando e vai causando essa dor. Essa dor pode ser causada por pedras nos rins, ela poderia ser causada apenas pela compressão da barriga contra os rins. E eles me deram medicação para dor, me deram antibiótico para ver se eu não estava com alguma infecção. E depois me mandaram para casa e disseram que esperassem um pouco. A dor não reduzia, pelo contrário, em vez de eu ter crises de dor 1 ou 2 dias, eu estava tendo 1 ou 2 dias bons. E o restante da semana sempre com muita dor. Então, voltei ao médico, eles recomendaram para o nefrologista, ele recomendou que colocasse uns tubos externos diretamente nos rins para filtrar diretamente a urina, para que reduzisse aquela pressão nos rins. Eu fiz essa cirurgia no dia 16 de dezembro. Só que pelo fato de estar grávida eu não poderia usar a anestesia. Colocaram apenas uma anestésico muito leve, local, e eu senti o procedimento todo. Aquele procedimento doeu demais. Isso causou um estresse muito grande no meu corpo, que fez com que eu entrasse em trabalho de parto prematuro. Fui encaminhada até a maternidade, tomei medicação e, graças a Deus, não tive meu filho naquele dia, porque ele estava muito cedo. Conseguimos voltar para casa e o médico recomendou bastante repouso, uma medicação para dor, que ele disse que eu não poderia ter estresse nem dor, que poderia voltar a entrar em trabalho de parto, o que aconteceu nos outros 2 dias seguintes. Nós ficamos indo e voltando para o hospital. Não eram as contrações falsas, eram contrações verdadeiras, mas que ainda não tinha dilatação nenhuma para o parto, e a gente conseguiu, graças a Deus, mais uma vez controlar. Consegui voltar para casa, passaram-se algumas semanas, e no dia 24 de dezembro, nós estávamos aqui na minha casa, nos preparando para ter uma ceia em família. Estava ajudando minha mãe na cozinha e passei o dia com muita dor, muita cólica, não consegui dormir e tentando me movimentar de um lado para o outro para ver se isso me ajudava. As dores dos tubos também ainda estavam machucando. Até que eu resolvi me deitar um pouco para ver se eu conseguia relaxar, mas não relaxei, piorei. Uma coisa que sempre me acalmava, assim, as dores, era quando eu enchia a banheira com água morna e eu sentava, mas por causa dos tubos eu não poderia mais encher a banheira toda, porque a parte dos rins não podia pegar água de jeito nenhum. Então eu coloquei um pouco d'água, sentei lá e começaram a vir contrações fortíssimas. Em vez de reduzir, estavam só aumentando. Graças a Deus, Deus me permitiu ter os meus pais aqui comigo, meu esposo também. E nós estávamos todos, assim, tentando somente aliviar, porque a gente achava que ia acontecer a mesma coisa de antes.
mas as contrações foram vindo cada vez mais fortes, eu já não estava, às vezes, conseguindo falar, raciocinar, de tanta dor, e meu esposo resolveu que era na hora da gente ir no hospital mais uma vez. Pegamos as nossas coisas, fomos pro hospital, e a gente achava que quando chegasse lá eles iam dar novamente medicação, iam verificar como é que estava o bebê e a gente ia voltar para casa. Mas para nossa surpresa, dessa vez alguma coisa diferente estava acontecendo. E uma das coisas que estava me preocupando um pouco é porque o fato de eu ter sentido dor por muito tempo, eu não prestei atenção se o bebê estava mexendo muito. E eu comecei a ficar angustiada, porque eu não lembrava a última vez que eu tinha sentido ele mexer. Quando chegamos no hospital, a primeira coisa que eu pedi que eles verificassem se ele estava mexendo. Estava mexendo, a gente ouviu os batimentos e eu já fui relaxando. Continuei sentindo as dores e os médicos começaram a dizer que as minhas contrações estavam vindo de 1 em 1 minuto, depois de 30 em 30 segundos. Eu não tinha descanso, eram muitas dores, como se fosse já para expulsão. E o meu quarto de repente encheu de médico, de enfermeira, vinha gente tirava o meu sangue, outra gente vinha e verificava os batimentos do bebê, outra pessoa fez um ultrassom, o quarto ficou lotado, assim, foi coisa assim muito rápida. E eu tava com muita dor, não tava assim conseguindo prestar atenção no que tava acontecendo direito. Até que a minha obstetra veio, aqui acompanhou todo o processo, ela chegou pra mim e disse assim: Gabriela, a gente vai precisar fazer uma cesárea. Porque no meio das contrações a gente tá vendo que o coração do Lucas tá às vezes reduzindo a batida, isso tá causando sofrimento a ele. E você não tem dilatação nenhuma. Então, o mais seguro pro seu filho agora seria você fazer a cesárea. Aquilo me pegou assim um pouco desprevenida, não estava esperando. Achei que eu fosse ficar em trabalho de parto por horas, mas pela segurança dele, eu e meu esposo decidimos que era aquilo que nós íamos fazer. Mas eu achei que também não fosse ser assim tão de imediato, não tinha noção do que estava realmente acontecendo. E Deus, ele é tão maravilhoso que 2 dias antes de tudo isso acontecer, o grupo das mulheres do Pentecoste tinham feito 24 horas de oração pela minha saúde e pela saúde do meu filho. E eu tenho certeza que essa intercessão fez a diferença total, porque naquela noite poderia ter acontecido algo muito terrível comigo ou com ele. E assim, a mão de Deus estava presente ali em cada detalhe. Os médicos foram pessoas fantásticas, enfermeiras. Em 20 minutos eu já estava no centro cirúrgico, meu esposo estava lá do meu lado. Em alguns minutos eu já ouvi o choro do Lucas e aquilo ali foi assim, eu esqueci até que eu estava numa mesa toda aberta, esqueci tudo que estava acontecendo, eu só conseguia pensar nele, queria sentir o rostinho dele, saber que ele estava bem, aquilo ali confortou demais o meu coração. E depois a gente foi pro quarto e todo mundo passava por lá e começava a chamar ele de Christmas Miracle, Milagre do Natal. E eu não entendia por que eles ficavam chamando ele do Milagre do Natal. Até que quando foi o dia seguinte, o médico veio para avaliar como é que tinha sido minha cirurgia, como é que eu estava. E eu estava me sentindo muito bem, estava muito feliz de estar com meu filho nos braços. E eu perguntei para ele: doutor, o senhor pode me explicar o que aconteceu? Por que eu precisei fazer a cirurgia ontem? Porque eu estava com tanta dor que eu não estava entendendo o que estava se passando. Foi quando ele parou e me explicou: Gabriela, você estava com uma contração assim já de expulsão, você não tinha nenhuma dilatação. A questão não era se ia acontecer, mas quando ia acontecer, a sua placenta iria se romper a qualquer momento. E a gente não sabia naquela hora se ela não já tinha rompido e se você não já estava com hemorragia interna pela quantidade de dor que você estava sentindo. Por isso que a gente chamou o banco de sangue, a gente ficou preparado para tudo o que pudesse acontecer. Porque você estava em risco e o seu filho também. E aquilo eu fiquei assim, espantada, porque Deus encobriu aquilo dos meus olhos naquele momento. Eu poderia ter ficado muito assustada. E assim, eu fiquei tão tranquila durante o processo da cirurgia que eu até pedi para orar com os médicos e com os enfermeiros lá, com a equipe toda na sala cirúrgica, eles permitiram. E todo mundo passou por mim depois da cirurgia e dizia que minha cirurgia tinha sido perfeita. Que, inclusive, agora já completou 2 semanas da cirurgia, eu removi os pontos, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, não parece que eu fiz uma cirurgia.
O meu bebê saiu perfeito, apesar de ter nascido com 37 semanas, ainda é considerado prematuro. Ele não teve problema de respiração, no intestino, nos seus... nada. Ele nasceu perfeito, com 52 centímetros, 3,3 quilos, um bebê grande, saudável. E não são as minhas palavras, são as palavras dos médicos, um bebê perfeito, sem nenhum defeito. E isso eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a todos aqueles que oraram, que intercederam pela gente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que disponibilizaram tempo para nos colocar diante de Deus. E muito obrigada a todos. E nós estamos aqui com o nosso milagre em mãos, sem outras coisas a dizer a não ser muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. E eu vou encerrar por aqui antes que eu comece a chorar. Até a próxima.